Samuel, o profeta de 2 reis. A história do profeta que mudou uma nação. O milagre da criança impossível. Ana estava chorando novamente. Não era a primeira vez. Não seria a última. Todo ano, a mesma peregrinação ao templo de Siló. Todo ano, a mesma dor renovada. Todo ano, o mesmo vazio nos braços que deveriam embalar um filho. E todo ano, Penina, a outra esposa de seu marido Eucana, não perdia a oportunidade de esfregar na cara dela sua superioridade. Quantos filhos você tem mesmo, Ana? Ah, é verdade, nenhum. A esterilidade não era apenas um problema médico naquela cultura. Era uma maldição social. Um sinal de que Deus havia te rejeitado. Uma vergonha pública que você carregava como uma tatuagem invisível na testa. Amaldiçoada. Inútil. Descartável. Eucana tentava consolar. Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Bem intencionado, mas completamente fora do ponto. Não era sobre substituir um filho. Era sobre ter um propósito. Era sobre não ser considerada menos mulher por uma sociedade cruel. A oração desesperada. Naquele ano, algo se quebrou dentro de Ana. Ou talvez, finalmente se consertou. Ela entrou no templo e fez algo absolutamente escandaloso para uma mulher daquela época. Orou com voz própria, com vontade própria, com barganha própria. Seus lábios se moviam, mas sem som. Lágrimas escorriam. Seu corpo balançava. Eli, o sumo sacerdote idoso, olhou aquela mulher em desespero e pensou: está bêbada. Você está embriagada no templo, ele repreendeu. E Ana fez algo ainda mais radical. Ela se defendeu. Ela não baixou a cabeça. Ela não pediu desculpas por sentir profundamente. Não, Senhor. Eu não bebi vinho. Eu estou derramando minha alma diante de Deus. Derramando minha alma. Que frase poderosa. Ela não estava pedindo educadamente. Ela estava negociando com Deus. Se tu me deres um filho, eu devolverei para ti. Todos os dias de sua vida serão teus. É uma oração perigosa. Porque Deus às vezes aceita essas barganhas. O nascimento impossível. Ana engravidou. E quando Samuel nasceu, ela não disse: finalmente, eu tenho o que eu queria. Ela disse: eu pedi ao Senhor. Ela amamentou aquele menino. Cuidou dele. Amou cada segundo. E quando ele tinha cerca de 3 ou 4 anos, ainda uma criança, ela fez o impossível. Ela o levou de volta ao templo. Imagine a cena. Ana, segurando a mão daquele menino pequeno, caminhando até Eli. Lembra de mim? A mulher embriagada. Pois este é o menino que eu pedi. E agora eu estou devolvendo a Deus. E ela o deixou lá. Com Eli. No templo. Ela cumpriu seu voto. Mas que custo! Que fé absurda! Que confiança radical! O menino no templo corrompido. Agora vem a ironia brutal da história. Samuel cresceu na pior casa espiritual possível. Eli era um homem bom, mas fraco. Um pai que não soube educar seus próprios filhos. E seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes, mas eram também corruptos, gananciosos e imorais. Eles roubavam as ofertas do povo. Eles dormiam com as mulheres que serviam no templo. Eles transformaram a casa de Deus em um bordel religioso e um esquema de extorsão. E Eli sabia de tudo. Ele repreendeu seus filhos, uma vez. Fracamente. E quando eles ignoraram, ele não fez nada. Porque no fim, ele amava seus filhos mais do que amava a Deus. É nesse ambiente que Samuel estava crescendo. Um menino puro, em uma instituição podre. A voz na noite. Samuel tinha talvez 12, 13 anos quando aconteceu. Ele estava dormindo no templo quando ouviu: Samuel. Ele correu até Eli. Você me chamou? Não, meu filho. Volte a dormir. De novo, Samuel. De novo, ele correu até Eli. Senhor, você me chamou. Eu ouvi. Não, Samuel. Eu não te chamei. Terceira vez, Samuel. E finalmente Eli entendeu. Algo extraordinário estava acontecendo. Deus estava falando com o menino, ignorando completamente os sacerdotes oficiais. Volte e deite-se. Se ele chamar novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A profecia terrível. Quarta vez, Samuel. Samuel. E o menino respondeu: fala,
porque o teu servo ouve. E Deus falou. Mas não foi uma mensagem doce de encorajamento. Foi um julgamento devastador. Eu vou destruir a casa de Eli. Seus filhos morrerão no mesmo dia. E será tão terrível que os ouvidos de quem ouvir sobre isso vão zumbir. Imagine. Você é um menino, criado por Eli, amado por Eli, e Deus te escolhe para entregar a mensagem de que a família do seu mentor será destruída. Samuel ficou deitado até o amanhecer, aterrorizado. Ele não queria contar. Como você diz ao homem que te criou que Deus vai destroçar tudo o que ele ama? Mas Eli insistiu. O que ele te disse? Não esconda nada de mim. E Samuel, com uma coragem absurda para sua idade, contou tudo. Eli respondeu com uma resignação triste. Ele é o Senhor. Que faça o que bem entender. O profeta adolescente. A partir daquele dia, Samuel começou a ouvir a voz de Deus regularmente. E tudo o que Deus dizia através dele se cumpria. A notícia se espalhou. Há um profeta em Israel novamente. Um verdadeiro profeta. E ele é apenas um adolescente. De Dan até Berseba, de norte a sul de Israel, todos reconheceram. Deus estava falando através de Samuel. Enquanto isso, os filhos de Eli continuavam sua corrupção, inconscientes de que seu julgamento estava chegando. Há a queda e há a ascensão. Israel entrou em guerra contra os filisteus. E perderam 4.000 homens mortos. Os líderes tiveram uma ideia brilhante. Vamos buscar a Arca da Aliança. Se Deus estiver conosco no campo de batalha, venceremos. Eles trataram Deus como um talismã da sorte. Como se pudessem manipulá-lo, controlá-lo, usá-lo. Ofni e Finéias levaram a arca ao campo de batalha. Os israelitas gritaram tão alto quando a arca chegou que a terra tremeu. Mas Deus não é marionete. Israel perdeu novamente. 30.000 homens mortos. Ofni e Finéias, mortos, exatamente como Deus havia dito. E os filisteus capturaram a arca de Deus. A notícia chegou a Siló. Um mensageiro correndo, roupas rasgadas, terra na cabeça. Israel fugiu. Seus filhos morreram. E a arca foi capturada. Quando Eli ouviu sobre a arca, ele caiu de sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Ele tinha 98 anos e havia julgado Israel por 40 anos. A profecia de Deus se cumpriu, palavra por palavra. Samuel, o juiz. Israel estava em caos. Sem liderança. Sem esperança. Derrotados e humilhados. E Samuel, agora um homem maduro, assumiu. Ele chamou o povo. Se vocês estão voltando para Deus de todo o coração, então se livrem dos deuses estrangeiros. Sirvam somente ao Senhor, e Ele os livrará. O povo obedeceu. Eles se reuniram em Mispa, jejuaram, confessaram seus pecados. E Samuel orou por eles. Os filisteus ouviram sobre a reunião e pensaram: oportunidade perfeita para atacar. Eles marcharam contra Israel. Israel entrou em pânico. Samuel, não pare de clamar a Deus por nós. E Samuel orou. E Deus respondeu com trovões tão violentos que os filisteus entraram em confusão total. Israel os derrotou completamente. Samuel pegou uma pedra e a colocou como memorial. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O erro que mudou tudo. Samuel julgou Israel durante décadas. Ele ia de cidade em cidade, Betel, Gilgal, Mispa, administrando justiça, intercedendo, guiando. Mas ele cometeu o mesmo erro de Eli. Seus filhos não seguiram seus caminhos. Joel e Abia se tornaram juízes, mas eram corruptos, aceitavam suborno, pervertiam a justiça. Os anciãos de Israel vieram até Samuel. Você está velho. Seus filhos não andam nos seus caminhos. Dê-nos um rei, como todas as outras nações. Samuel ficou devastado. Ele levou isso como rejeição pessoal. Mas Deus disse: não é você que eles estão rejeitando. É a mim. Desde que os tirei do Egito, eles têm feito isso, me abandonado para servir outros deuses. Deixe-os ter um rei. Mas avise-os sobre o que isso custará. O aviso ignorado. Samuel advertiu o povo: um rei vai pegar seus filhos para serem soldados. Vai pegar suas filhas para serem cozinheiras e perfumistas. Vai tomar seus melhores campos e vinhas. Vai cobrar impostos sobre tudo. E quando vocês clamarem por causa do rei que escolheram, Deus não responderá. O povo respondeu: não importa. Queremos ser como as outras nações. Queremos um rei. Então Deus disse a Samuel:
atenda ao pedido deles. Deles um rei. O ungidor de reis. Deus escolheu Saul, alto, bonito, impressionante. Samuel ungiu secretamente como o primeiro rei de Israel. Mais tarde, quando Saul falhou repetidamente em obedecer a Deus, Samuel precisou ungir um substituto. Davi, um pastor adolescente, o mais novo de 8 irmãos, tão irrelevante que seu próprio pai o esqueceu quando Samuel pediu para ver todos os filhos. Samuel passou de profeta a criador de reis. Ele ungiu o primeiro rei. Ele confrontou o primeiro rei quando ele se desviou. E ele ungiu o maior rei da história de Israel. E quando Samuel finalmente morreu, todo Israel se reuniu e lamentou por ele. Porque eles sabiam, eles haviam perdido o último elo com a era em que Deus falava diretamente com seu povo. O legado de Samuel. A lição eterna. A história de Samuel não é apenas sobre um profeta antigo. É sobre várias verdades atemporais. Primeiro, Deus ouve orações desesperadas. Ana estava quebrada, e Deus a ouviu. Suas orações mais honestas, mais cruas, mais intensas, essas são as que chegam ao céu. Segundo, Deus usa pessoas improváveis. Um menino em um templo corrupto. Um adolescente confrontando líderes estabelecidos. Deus ignora credenciais e escolhe corações. Terceiro, ouvir a Deus requer silêncio. Samuel ouviu porque estava quieto, presente, disponível. Em um mundo de barulho constante, quantos de nós ainda sabem como ouvir? Quarto, obedecer a Deus tem custo. Samuel teve que entregar uma mensagem terrível para o homem que o criou. Ele teve que ungir reis que não queriam ungir. Obediência não é confortável. Quinto, legado não é herança automática. Eli era sacerdote, mas seus filhos eram corruptos. Samuel era profeta, mas seus filhos eram injustos. Espiritualidade não se transmite por DNA. Cada geração precisa escolher. Por último, às vezes Deus nos dá o que pedimos para nos ensinar que não era o que precisávamos. Israel queria um rei. Deus permitiu. E pagaram o preço por séculos. Samuel viveu entre duas eras, a era dos juízes e a era dos reis. Ele fechou um capítulo e abriu outro. Ele foi a ponte entre o passado de Deus e o futuro de Deus. E tudo começou com um menino que aprendeu a dizer: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Essa ainda é a oração mais poderosa que qualquer um de nós pode fazer. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, versículo 9.